Seja bem-vindo ao canal Ancestralidade. Antes de qualquer palavra, eu te peço uma coisa simples. Respira fundo e escuta com o coração. Dizem que quando uma criança espiritual quer falar, ela não bate a porta. Ela senta no chão, olha nos seus olhos e espera você lembrar quem você era antes do mundo te endurecer. Hoje, você não chegou aqui por acaso. Talvez você tenha clicado por curiosidade. Talvez por saudade de algo que não sabe explicar. Ou talvez porque no meio do barulho da vida, sua alma pediu silêncio e encontrou esse espaço. Aqui não vamos falar de espiritualidade pesada. Vamos falar da fé que acolhe, da ancestralidade que ensina sem ferir, da sabedoria que vem mansa como um preto velho puxando um banquinho e dizendo: "Chega mais, filho, essa prosa é para você." Ao longo desse vídeo, você vai entender por que os herês existem, por que eles sorriem quando tudo parece difícil, e por que, às vezes, a resposta que você procura não vem em forma de luta, mas em forma de leveza. Então fica, não corre. Esse ensinamento não passa rápido, ele assenta. Você está no canal Ancestralidade, onde a espiritualidade não grita, ela sussurra direto na alma. Saravá. Quando o silêncio se ajeita e o coração se abre, é assim que começa. O preto velho se aproxima devagar, senta no seu banquinho invisível e, com o cachimbo apagado entre os dedos, olha nos olhos de quem chegou agora. Ele sorri com a paciência de quem já atravessou muitos tempos e diz, com voz mansa, que hoje a conversa é sobre as crianças do astral, os herês, esses seres que tanta gente vê com riso, mas nem sempre entende com profundidade. Na Umbanda, nada existe por acaso. Se os herês se manifestam, se os médiuns os incorporam, é porque há uma necessidade espiritual profunda sendo atendida. O herê não vem para brincar por brincar. Ele vem para lembrar aquilo que o adulto esqueceu. A simplicidade da fé, a pureza da intenção e a verdade do coração. Os herês são espíritos que vibram na linha da infância espiritual. Isso não significa necessariamente que todos tenham desencarnado como crianças. Muitos são espíritos antigos, sábios, que escolheram essa forma de manifestação porque entenderam que a humanidade endureceu demais. E quando o coração endurece, só a energia da criança consegue atravessar sem machucar. O preto velho explica que a criança espiritual não carrega máscaras. Ela fala o que sente, age com verdade, ama sem cálculo e perdoa sem peso. Por isso, quando um médium incorpora um herê, o campo energético muda. A gira fica mais leve, o ambiente se abre, os espíritos sofredores se aproximam com menos medo. A vibração da criança espiritual desarma defesas, quebra resistências e dissolve dores que palavras duras não alcançam. Muitos perguntam por que essas crianças se tornaram espíritos dessa linha. Alguns, sim, desencarnaram cedo demais, arrancados do corpo antes de viver o tempo da Terra. Outros nunca foram crianças no plano físico, mas assumem essa forma para servir. Na espiritualidade, a forma é escolha de missão, não limitação. Herê se apresenta como criança porque é assim que ele cura. Eles ajudam principalmente onde a dor se esconde atrás do riso falso. Ajudam adultos feridos, crianças traumatizadas, espíritos perdidos na culpa, médiuns cansados da própria caminhada. O herê chega com um doce na mão, mas o que ele entrega é coragem. Chega pedindo bala, mas o que ele faz é limpar o campo espiritual de quem já não acredita mais na própria alegria. Na Umbanda, os herês trabalham muito ligados ao chakra do coração e ao chakra da garganta. Eles ajudam a soltar emoções reprimidas, a liberar choros antigos, a permitir que a verdade seja dita sem violência. Quando um herê fala algo simples, muitas vezes está tocando em feridas profundas que nenhum discurso elaborado conseguiria alcançar. E quando se fala em Aruanda, o preto velho ajeita o corpo e fala com respeito. Aruanda não é apenas um lugar, é uma frequência. É um estado vibratório onde a fé não pesa, onde o amor não cobra e onde o serviço espiritual é feito com alegria.
Os herês vibram naturalmente nessa frequência porque não carregam o peso do ego. Eles não competem, não julgam, não se colocam acima de ninguém. Por isso eles descem com facilidade. Por isso atravessam planos densos sem se contaminar. A criança espiritual entra onde muitos espíritos de luz não conseguem entrar, porque ela não impõe autoridade, ela convida. E quem sofre aceita o convite. Quando um médium incorpora um herê, ele precisa confiar. Não é perder o controle, é entregar o coração. O herê trabalha melhor quando o médium não tenta ser adulto, não tenta explicar demais, não tenta conduzir. A criança espiritual sabe o caminho, ela só pede espaço. E o preto velho finaliza dizendo que respeitar os herês é respeitar a própria criança interna. É lembrar que espiritualidade não é só disciplina e silêncio, mas também riso, espontaneidade e verdade. Quem aprende com os herês aprende a caminhar mais leve, mesmo quando a estrada é dura. Antes de ir, ele deixa o recado. Quem ouve essa mensagem não ouviu por acaso. Há uma criança espiritual pedindo atenção dentro de você. Escute. A cura começa quando a alma volta a sorrir sem medo. E a roda se fecha devagar, com cheiro de erva, som de risada suave e a certeza de que, na Umbanda, até a simplicidade carrega mistério. O preto velho permanece na roda. O tempo ali não corre como corre no mundo, e por isso ele continua a fala sem pressa, como quem sabe que cada palavra precisa encontrar morada dentro de quem escuta. Ele diz que para entender ainda mais os herês, é preciso olhar além da imagem externa da criança. Porque o herê não é apenas alegria, ele também é guardião, guardião da pureza mediúnica, guardião dos trabalhos espirituais e guardião dos médiuns que ainda estão aprendendo a lidar com a própria sensibilidade. Na Umbanda, muitos médiuns começam sua caminhada sob a vibração dos herês. Isso acontece porque a criança espiritual ensina sem assustar. Enquanto algumas linhas exigem estrutura, firmeza e disciplina desde o início, os herês acolhem primeiro. Eles ajudam o médium a confiar na incorporação, a perder o medo do transe, a entender que o corpo pode ser instrumento sem ser invadido. O preto velho explica que o herê não toma o médium à força. Ele brinca com a energia, vai chegando devagar, testando limites, respeitando o tempo do corpo e da mente. Por isso, quando a incorporação acontece, ela é leve. O médium sente alegria, sente vontade de rir, sente o coração aberto. Esse estado facilita o desenvolvimento mediúnico e fortalece o vínculo com o plano espiritual. Os herês também trabalham muito na limpeza energética, mas fazem isso de um jeito que poucos percebem. Enquanto distribuem doces, enquanto pedem brinquedos ou cantam pontos simples, eles estão recolhendo cargas pesadas, quebrando larvas astrais, desmanchando formas pensamento negativas e acalmando espíritos em sofrimento. Tudo isso sem impor medo, sem choque, sem dor. Muitos espíritos sofredores se aproximam dos herês, porque se lembram da própria infância, de um tempo em que ainda havia esperança. A criança espiritual desperta memórias esquecidas, e nesse despertar, o sofrimento começa a se dissolver. É assim que eles trabalham na caridade, despertando o que ainda está vivo dentro de quem se perdeu. Quando o assunto volta para Aruanda, o preto velho aprofunda ainda mais. Ele diz que Aruanda é uma vibração onde a verdade não machuca. Lá, o aprendizado acontece pelo amor e não pelo sofrimento. Os herês transitam nessa frequência com naturalidade porque não carregam culpas nem ressentimentos. Eles compreendem a dor, mas não se prendem a ela. Por isso, quando um herê desce numa gira, ele traz um pedaço de Aruanda consigo. O ambiente muda, as pessoas sentem alívio, mesmo sem entender o motivo. Crianças físicas se acalmam, adultos respiram melhor, médiuns sentem o corpo mais solto. É a frequência de Aruanda tocando o plano material por meio da simplicidade. O preto velho alerta que respeitar os herês é essencial. Eles não devem ser vistos como espíritos menores ou menos evoluídos. Essa é uma visão equivocada. A verdadeira evolução espiritual não está na rigidez,
mas na capacidade de amar sem complicar. Muitos espíritos altamente elevados escolhem a linha dos hereis, justamente porque entenderam que a humanidade precisa reaprender o básico. Eles ensinam sobre verdade, sobre dizer não quando é não, sobre dizer sim quando o coração sente. Ensinam que espiritualidade não é aparência, é intenção. Que não adianta rezar bonito se o coração está fechado. Que não adianta falar de luz se ainda existe orgulho demais para pedir ajuda. Então, o preto velho se inclina um pouco mais para frente e diz algo que fica ecoando. Toda gira de herê é um espelho. Quem se irrita com a alegria da criança espiritual precisa olhar para dentro. Quem se emociona com a simplicidade dela está pronto para curar algo antigo. O preto velho explica que o Edê não se aproxima de um coração fechado. Ele pode até brincar, sorrir e parecer presente, mas o trabalho profundo só acontece quando o médium permite ser verdadeiro. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser sincero. A criança espiritual reconhece quem tenta e quem apenas finge. Ele fala também que os herês ensinam muito sobre limites. Apesar da alegria, eles sabem dizer não, sabem afastar o que não é bom, sabem proteger o campo espiritual do terreiro e do médium. Muitos ataques espirituais são dissolvidos pela presença de um herê, porque a vibração dele desmonta a intenção negativa antes mesmo que ela se organize. Quando a gira de herê é conduzida com respeito, ela fortalece toda a corrente espiritual da casa. Ela equilibra o ambiente, harmoniza os médiuns, acalma conflitos internos e prepara o caminho para trabalhos mais densos. É como se a criança espiritual limpasse o terreno antes que outras linhas atuem. O preto velho, então, fala de algo que poucos comentam. Os herês também ensinam sobre responsabilidade espiritual. Eles mostram que alegria não é irresponsabilidade, que sorrir não é negar a dor, mas escolher não viver preso a ela. Que brincar não é fugir da realidade, mas encontrar força para enfrentá-la. Na frequência de Aruanda, essa compreensão é natural. Lá, a espiritualidade não é pesada. Não há culpa eterna, nem punição sem aprendizado. Há correção, há orientação, há crescimento. Os hereis trazem essa frequência para a Terra, lembrando que evoluir não precisa ser sofrer o tempo todo. Ele diz que muitas pessoas confundem espiritualidade com rigidez excessiva e acabam se afastando da própria fé. Os hereis vêm justamente para quebrar esse padrão. Eles mostram que Deus, os orixás e os guias não exigem dor como prova de merecimento. Exigem verdade, humildade e disposição para aprender. Então o preto velho encerra mais esse trecho com uma fala que fica gravada na alma. Quando a espiritualidade perde a alegria, ela perde o caminho. Os hereis existem para lembrar que a luz também ri. A roda permanece aberta. Ainda há mais a ser revelado, mais camadas a serem tocadas, mais sabedoria simples a ser entregue. Na Umbanda, os nomes dos hereis não funcionam como nomes civis. Eles são nomes vibratórios, simbólicos, ligados à missão espiritual, à linha de trabalho e à forma como aquela criança espiritual se apresenta. Por isso, o mesmo herê pode ser conhecido por nomes semelhantes em casas diferentes, sem que isso seja erro. É fundamento. A seguir, alguns nomes tradicionais de hereis e os significados espirituais associados a eles, conforme a tradição umbandista. Cosminho, talvez o nome de herê mais conhecido. Cosminho representa a proteção da infância, a alegria simples e a guarda espiritual contra energias negativas. Trabalha muito limpando o ambiente e protegendo crianças encarnadas e médiuns iniciantes. Dom ligado à firmeza e à força espiritual. Dom atua na proteção, no afastamento de demandas e na sustentação energética do terreiro. Apesar da aparência infantil, carrega uma vibração muito firme. Zezinho trabalha a cura emocional, principalmente ligada a mágoas antigas, tristeza profunda e feridas da alma. Zezinho costuma ajudar pessoas que perderam a esperança ou a leveza de viver. Pedrinho ligado à estabilidade e à segurança espiritual.
Atua fortalecendo o médium, ajudando a criar base emocional e espiritual. Trabalha muito com pessoas ansiosas ou inseguras. Joãozinho representa a simplicidade e a verdade. Ajuda na abertura de caminhos emocionais e espirituais, ensinando a falar o que precisa ser dito com o coração limpo. Chiquinho trabalha na alegria como cura. Atua em casos de tristeza prolongada, desânimo e cansaço espiritual. Sua vibração ajuda a levantar o astral e devolver o brilho da alma. Ritinha, muito ligada à doçura, ao acolhimento e ao cuidado. Atua fortemente na cura de dores ligadas à maternidade, infância difícil e relações familiares. Vibra muito próxima à energia de Oxum. Lourencinho ligado à inteligência espiritual e ao aprendizado. Ajuda médiuns e consulentes a compreenderem lições difíceis de forma mais leve, sem sofrimento excessivo. Mariazinha trabalha o amor, a fé e a esperança. Ajuda pessoas que estão passando por momentos de perda emocional ou espiritual. Sua vibração traz conforto e serenidade. Terezinha ligada à disciplina espiritual com suavidade. Ajuda na organização emocional, no equilíbrio do lar e na harmonia dos pensamentos. O preto velho sempre lembra que o mais importante não é o nome, mas a vibração. O nome é a forma que o Herê usa para se aproximar do entendimento humano. A verdadeira identidade está na energia, na missão e no trabalho que ele realiza. Ele diz também que chamar um Herê pelo nome é um ato de respeito, mas respeitar seu trabalho é ainda mais importante. A criança espiritual sente intenção antes de ouvir palavras e deixa o ensinamento final. Quem aprende a reconhecer a vibração dos herês, aprende a ouvir a espiritualidade além dos nomes. O preto velho ajeita o corpo mais uma vez e aprofunda o ensinamento, porque esse ponto é fundamento e evita muita confusão dentro da Umbanda. Ele começa dizendo que herê, ibeji e criança espiritual não são a mesma coisa, embora caminhem muito próximos. Cada um atua em um nível diferente da espiritualidade, e entender essa diferença é sinal de amadurecimento mediúnico. Primeiro, ele fala dos ibejis. Ibeji é orixá. É força divina, princípio criador ligado à dualidade, à renovação da vida, à alegria sagrada. Ibeji não incorpora como espírito. A energia de Ibeji irradia, abençoa, sustenta e governa a linha das crianças espirituais. Quando se fala em Ibeji, fala-se de um princípio universal da infância eterna, da pureza original da criação. Já o Herê é um espírito trabalhador, um guia espiritual que atua sob a vibração de Ibeji. Ele incorpora, conversa, orienta, brinca, limpa, protege e trabalha diretamente com os encarnados. O Herê tem missão definida, falange, comando espiritual e responsabilidade dentro da corrente do terreiro. Ele não é orixá, mas serve à força de Ibeji. O preto velho explica que todo Herê trabalha sob a autorização de linhas maiores. Nenhuma criança espiritual atua sozinha. Existe organização, hierarquia espiritual e fundamento, mesmo que a aparência seja leve e simples. A simplicidade do Herê não significa falta de conhecimento, mas domínio da própria luz. Depois ele fala da criança espiritual, que é um conceito ainda mais amplo. Criança espiritual é todo espírito que escolhe se manifestar nessa frequência de pureza, leveza e verdade. Nem toda criança espiritual trabalha em terreiro. Muitas atuam no astral, em hospitais espirituais, em lares, acompanhando crianças encarnadas ou ajudando espíritos muito feridos a se reerguerem. Ou seja, Ibeji é orixá, força divina, Herê é espírito trabalhador da Umbanda. Criança espiritual é a vibração ou estado espiritual que pode ser assumido por vários espíritos. O preto velho diz que confundir isso leva a dois erros comuns, ou desvalorizar o Herê, tratando como algo menor, ou exagerar, tratando o Herê como se fosse orixá. Ambos desequilibram o fundamento. Ele ensina que o respeito está no meio do caminho. O Herê é guia, é mestre na simplicidade, é trabalhador sério da caridade. Ele não vem para ser entretenimento.
Ele vem para trabalhar. O médium que entende isso muda a postura. Passa a ouvir mais, observar mais e confiar mais. Porque o herê fala pouco, mas fala certeiro. Muitas vezes, em uma frase simples, ele entrega um ensinamento que o consulente vai levar anos para compreender por inteiro. O preto velho também explica por que algumas casas chamam os herês de crianças, enquanto outras fazem distinção clara. Isso depende da tradição da casa, da raiz espiritual e do fundamento passado pelos guias-chefes. Nenhuma está errada quando há respeito, firmeza e coerência espiritual. E então ele revela um ensinamento profundo. A linha dos herês sustenta o futuro da Umbanda, porque toda religião que esquece da simplicidade se perde no orgulho. E toda espiritualidade que perde a alegria, perde a conexão com o divino. Os herês mantêm viva a ponte entre o sagrado e o humano. Eles lembram que fé não é peso, é caminho. Que aprender pode ser leve, que evoluir não precisa machucar. Antes de encerrar, o preto velho deixa mais uma chave espiritual. Quando um herê se manifesta, observe menos o gesto e mais a energia. É ali que mora o ensinamento. A roda segue aberta, firme e iluminada. O preto velho sente que agora é hora de falar de algo delicado, mas necessário. Ele sabe que muitos corações escutam, mas poucos realmente compreendem. E por isso, a palavra vem firme, sem perder a doçura. Ele começa dizendo que nem toda manifestação infantil é de fato um herê. E esse ensinamento não vem para gerar medo, mas discernimento. Na Umbanda, assim como em toda espiritualidade séria, há fundamento, há critério e há responsabilidade. Um herê verdadeiro carrega 3 marcas claras: leveza que acalma, alegria que não desorganiza e verdade que não fere. Se a manifestação gera confusão, excesso, desrespeito ou vaidade, algo está fora do eixo. A criança espiritual pode brincar, mas nunca perde a consciência do trabalho. Pode sorrir, mas nunca quebra a firmeza do terreiro. O preto velho explica que o herê nunca expõe o médium ao ridículo, nunca cria competição, nunca humilha ninguém e nunca se coloca acima da corrente espiritual. Ele respeita os mais velhos, respeita o dirigente da casa, respeita o tempo da gira. Onde há desordem constante não há herê bem assentado. Por isso, o cuidado do médium com essa linha é essencial. Trabalhar com herês exige pureza de intenção. O médium precisa vigiar pensamentos, palavras e atitudes fora do terreiro, porque a criança espiritual é sensível. Ela se afasta quando sente falsidade, vaidade excessiva ou uso da espiritualidade para benefício pessoal. O preto velho ensina que o herê não gosta de promessas vazias. Não gosta de ser chamado apenas em dia de festa. Ele caminha junto no cotidiano, observando como o médium trata as pessoas, como reage às dificuldades e como lida com o próprio ego. A criança espiritual vê tudo, mesmo quando parece estar apenas brincando. Ele fala também dos erros mais comuns nas giras de herê. Um deles é transformar a gira em espetáculo, esquecendo que ali é trabalho espiritual. Outro erro é permitir excessos, achando que a alegria não precisa de limite. E há ainda o erro de subestimar o herê, tratando-o como se não tivesse conhecimento espiritual profundo. O preto velho é claro, diz isso. Herê ensina mais pelo exemplo do que pela palavra. Ele observa quem aprende e quem apenas se diverte. Quando a gira é bem conduzida, o resultado é profundo. Médiuns se fortalecem, a corrente se harmoniza, o ambiente espiritual se renova. Muitas casas passam por verdadeiras curas internas, após giras de herê bem firmadas, porque a energia da criança espiritual dissolve conflitos silenciosos e limpa ressentimentos antigos. Ele explica que os herês também atuam fora do terreiro de forma muito sutil. Estão presentes em intuições simples, em vontades repentinas de mudar algo, em lembranças de infância que surgem sem aviso. Muitas vezes, quando alguém reencontra a alegria depois de um período difícil, houve ali a atuação silenciosa de uma criança espiritual. Na frequência de Aruanda, esse trabalho é contínuo.
Os herês ajudam a manter o equilíbrio entre rigor e amor, entre disciplina e leveza. Eles são como pontes vivas entre o céu e a terra, lembrando que o sagrado não está distante, mas presente nas coisas simples. E o Preto Velho encerra mais esse ciclo de ensinamentos com uma fala que soa como oração. Quem honra a criança espiritual aprende a caminhar com verdade. Aprende que crescer não é endurecer, é aprofundar o amor. Ele se levanta devagar, apoiado na própria sabedoria, e deixa no ar a sensação de que algo foi ajustado por dentro. A história ainda não termina aqui. O Preto Velho não encerra de vez. Ele sabe que há ensinamentos que só se entregam quando o coração já está mais quieto, mais receptivo. Então ele continua, agora falando num tom ainda mais profundo, quase como quem revela um segredo antigo. Ele diz que muitos médiuns são acompanhados por herês desde a infância, mesmo antes de saberem o que é umbanda ou mediunidade. São aquelas crianças que conversam sozinhas, que dizem ver amiguinhos invisíveis, que têm uma sensibilidade diferente, um coração mais aberto para o sentir. Nem sempre isso é mediunidade desorganizada. Muitas vezes é apenas a presença amorosa da criança espiritual guardando o caminho. O herê acompanha, observa e protege até o momento certo. Ele não força desenvolvimento, não apressa processos, ele espera. A criança espiritual entende o tempo da alma melhor do que qualquer outro guia. Quando chega a hora do médium despertar, o herê já conhece suas dores, seus medos e suas virtudes. Por isso o trabalho flui com naturalidade. O Preto Velho explica que, em muitos casos, o herê é o primeiro guia a se manifestar de forma clara porque ele cria confiança. Onde há medo, ele leva riso. Onde há rigidez, ele leva leveza. Onde há bloqueio, ele leva movimento. Assim, ele prepara o campo para que outras linhas atuem com mais firmeza depois. Ele fala também da cura espiritual profunda que os herês realizam. Uma cura que nem sempre é visível no momento, mas que acontece aos poucos, silenciosamente. Os herês trabalham muito com memórias emocionais antigas, inclusive de outras existências. Eles tocam feridas que ficaram guardadas na alma, principalmente aquelas ligadas à rejeição, ao abandono e à perda da alegria de viver. A criança espiritual não confronta a dor diretamente. Ela contorna, ela acolhe, ela dissolve. Muitas pessoas saem de uma gira de herê sem saber explicar porque se sentem mais leves, mais calmas, mais vivas. É porque algo foi reorganizado por dentro, no lugar onde as palavras não alcançam. O Preto Velho diz que os herês ensinam algo essencial para a evolução espiritual. Ninguém se ilumina negando a própria criança interior. Quem rejeita a própria sensibilidade, rejeita uma parte da própria luz. Maturidade não é dureza, é equilíbrio. Não é fechar o coração, é saber protegê-lo sem apagá-lo. A criança espiritual mostra que é possível ser firme sem ser frio, disciplinado sem ser rígido, sério sem perder a alegria. Ele então fala do papel dos herês no futuro da Umbanda. Diz que em um mundo cada vez mais acelerado, ansioso e desconectado do sentir, a linha dos herês será ainda mais necessária. Eles serão ponte para novas gerações, porta de entrada para quem tem medo da espiritualidade pesada e guardiões da essência da Umbanda, caridade, simplicidade e amor. Os herês manterão viva a Umbanda como religião de acolhimento, não de medo, como caminho de cura, não de culpa, como espaço de aprendizado, não de julgamento. E o Preto Velho encerra esse longo ensinamento com uma fala final, dita quase como um sopro no vento. Quem caminha com os herês aprende a confiar novamente na vida. Aprende que mesmo depois das maiores dores, ainda é possível sorrir com verdade. A roda se fecha devagar, mas a vibração permanece, porque a criança espiritual não vai embora. Ela apenas ensina e espera. O Preto Velho escuta a pergunta como quem já esperava por ela. Ele não responde depressa. Primeiro silencia, porque esse ensinamento é profundo e pede respeito.
Depois, com a calma de quem fala a partir da vivência espiritual, ele explica. Ele diz que os herês obedecem aos pretos velhos, não por hierarquia de força, mas por hierarquia de sabedoria. Na espiritualidade verdadeira, não manda quem grita mais alto, manda quem ama mais e compreende mais profundamente a dor humana. E nisso, os pretos velhos caminham há muito tempo. Os herês reconhecem nos pretos velhos a experiência do espírito que já atravessou a dor da matéria, o peso da injustiça, o silêncio do sofrimento e, ainda assim, escolheu o amor. O preto velho já foi criança espiritual em aprendizado, já foi adulto em prova, já foi espírito em lapidação. Ele conhece todos os estágios da alma. Por isso sua palavra tem fundamento. O preto velho explica que a criança espiritual confia naturalmente em quem vibra a verdade. Assim como uma criança encarnada reconhece quem a protege de verdade, o herê reconhece quem carrega autoridade moral e espiritual. Não é medo, é confiança. Não é submissão, é alinhamento. Na Umbanda, os pretos velhos são grandes sustentadores da ordem espiritual. Eles firmam o terreiro, equilibram as correntes, harmonizam as linhas e mantêm o trabalho dentro do eixo da caridade. Os herês, com toda a leveza que trazem, precisam dessa sustentação para que sua alegria não se disperse e seu trabalho não perca direção. O preto velho diz algo muito importante. A alegria sem sabedoria vira desordem. A sabedoria sem alegria vira dureza. Por isso essas duas linhas caminham juntas. Os herês obedecem porque sabem que o preto velho enxerga mais longe. Enquanto a criança espiritual trabalha no agora, no sentir imediato, o preto velho trabalha no tempo longo da alma. Ele vê as consequências, percebe os excessos antes que aconteçam e orienta para que tudo siga dentro da lei espiritual. Ele também explica que muitos pretos velhos foram, em outras etapas da jornada, guias de linhas diferentes, inclusive de crianças espirituais. Eles conhecem a vibração dos herês, respeitam sua pureza e sabem como conduzi-los sem quebrar sua essência. O herê se sente seguro sob essa condução. Há ainda um ponto mais profundo. Os pretos velhos vibram muito próximos da frequência de Aruanda, assim como os herês. A diferença é que o preto velho sustenta essa vibração com consciência plena, enquanto o herê a sustenta com naturalidade. Um sabe porque está ali, o outro simplesmente é. Isso cria um laço espiritual forte e harmonioso. Por isso, quando um herê se manifesta, ele costuma pedir bênção ao preto velho da casa, mesmo que de forma sutil. Esse gesto não é simbólico apenas, é energético. É a criança espiritual se alinhando à sabedoria ancestral antes de agir. O preto velho ensina que essa relação também traz um aprendizado ao médium. Mostra que leveza não dispensa respeito. Que humildade verdadeira sabe reconhecer quem já caminhou mais. E ele encerra com uma fala simples, mas profunda. A criança obedece ao ancião porque reconhece nele o amor que protege. A roda fica em silêncio por alguns instantes. Ele permanece firme na palavra e aprofunda ainda mais, porque agora o ensinamento entra no fundamento invisível da gira, aquele que quase ninguém vê, mas que sustenta tudo. Ele explica que dentro do terreiro, os pretos velhos funcionam como pilares espirituais. São eles que estabilizam a vibração da casa, seguram os excessos, corrigem desvios e mantêm a corrente alinhada com a lei maior. Os hereis, por sua natureza expansiva e extremamente sensível, precisam dessa base para que sua atuação seja limpa e eficaz. O herê sente tudo. Sente o ambiente, sente o médium, sente a assistência. Se não houver alguém segurando essa sensibilidade, ela pode se espalhar demais. O preto velho entra justamente aí. Ele ancora a energia e aceita a orientação sem resistência. O preto velho diz que, espiritualmente, essa relação é como raiz e flor. A flor é bela, leve, colorida, mas sem raiz ela não se sustenta. O velho é a raiz. Um não existe plenamente sem o outro dentro do trabalho espiritual da Umbanda.
Ele revela que, em muitas giras, os pretos velhos chegam antes dos herês e saem depois. Isso não é acaso. Eles preparam o campo espiritual, limpam o ambiente, estabilizam os médiuns e só então permitem que a vibração mais sutil das crianças espirituais se manifeste com segurança. Durante a gira, mesmo quando parecem quietos, os pretos velhos estão atentos. Observam se algum herê está sendo puxado para excesso, se algum médium está se deixando levar pela vaidade, se a alegria está saindo do eixo. Quando percebem qualquer desajuste, eles corrigem de forma silenciosa, quase imperceptível. O herê reconhece isso. Ele sabe que aquela mão invisível está ali para proteger o trabalho, não para limitar sua expressão. Por isso, obedece com naturalidade, sem conflito, sem disputa, sem ego. Na espiritualidade verdadeira, não há competição entre linhas, há cooperação. O preto velho também explica que essa obediência não apaga a individualidade do herê. Pelo contrário, é justamente a orientação dos mais velhos que permite à criança espiritual se expressar com liberdade segura. Assim como uma criança encarnada brinca melhor quando se sente protegida, o herê trabalha melhor quando sente a sustentação do ancião. Há ainda um ensinamento mais profundo. Os pretos velhos representam a memória espiritual da Umbanda. Eles carregam os fundamentos, as leis, os limites e as tradições que mantêm a religião viva e equilibrada. Os herês representam o futuro, a renovação, o frescor espiritual. Quando o futuro caminha guiado pela memória, o caminho é seguro. O preto velho diz que quando essa relação é quebrada, quando a criança não respeita o ancião ou quando o ancião tenta calar a criança, a espiritualidade se desequilibra. Ouvir a bagunça, ouvir a rigidez excessiva. A Umbanda verdadeira vive no equilíbrio entre essas forças. E então ele fecha esse ensinamento com uma frase que ecoa como lei espiritual. Quem aprende a ouvir os mais velhos caminha mais longe, sem se perder. O silêncio volta a tomar conta da roda. Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de entendimento. O preto velho sorri de canto, como quem sabe que muita gente vê as peças dos herês apenas com os olhos do mundo, mas poucas entendem com os olhos do espírito. Então ele começa a explicar, com calma, porque nada na Umbanda é brincadeira sem fundamento. Ele diz que as chupetas, os brinquedos, o guaraná e os doces não são objetos infantis comuns, são instrumentos vibratórios. São pontos de apoio energético usados pela criança espiritual para trabalhar em planos que o adulto já não alcança com facilidade. A chupeta, por exemplo, não representa infantilização do espírito. Ela simboliza acalmar, silenciar e organizar. Assim como uma criança encarnada se tranquiliza com a chupeta, o herê usa essa vibração para acalmar campos espirituais agitados, espíritos perturbados e médiuns ansiosos. A energia da chupeta atua muito no campo emocional, trazendo conforto e segurança. O preto velho explica que, no plano espiritual, muitos espíritos sofredores se encontram em estado de confusão semelhante ao de uma criança assustada. O herê, com sua vibração, alcança esses espíritos sem assustá-los. A chupeta funciona como um sinal vibratório de acolhimento, não como objeto físico em si. Já os brinquedos representam o movimento da energia. Eles ajudam a destravar campos espirituais parados, emoções reprimidas e situações que ficaram estagnadas na vida das pessoas. Quando um herê brinca, ele está movimentando o campo astral, quebrando rigidez, dissolvendo formas pensamento antigas e trazendo leveza onde havia peso. O brinquedo também ensina algo importante. A espiritualidade não precisa ser sempre dura para ser séria. O herê mostra que é possível aprender brincando, curar sorrindo e evoluir sem sofrimento desnecessário. O guaraná tem um fundamento muito claro. Ele atua como estimulante energético, ajudando a elevar a vibração, dar ânimo, força e disposição. No plano espiritual, ele simboliza vitalidade. Por isso, os herês costumam pedir guaraná,
Não é pelo gosto apenas, mas pela energia que ele representa e irradia no trabalho espiritual. O Preto Velho explica que o Guaraná ajuda muito médiuns cansados, pessoas abatidas espiritualmente e ambientes carregados. Ele traz movimento, clareza e leveza mental. Os doces, por sua vez, têm um fundamento ainda mais profundo. Eles representam a doçura da vida, aquilo que muitas pessoas perderam ao longo das dores, traumas e responsabilidades. O herê usa os doces para relembrar a alma de que viver não precisa ser apenas sobreviver. Energeticamente, os doces ajudam a quebrar amarguras, suavizar pensamentos negativos e abrir o coração. Por isso, eles são usados em trabalhos de cura emocional, reconciliação interna e resgate da alegria. O Preto Velho faz questão de dizer, não é o açúcar que cura, é a intenção espiritual que se ancora naquele símbolo. Ele alerta que essas peças nunca devem ser usadas com excesso ou sem respeito. Tudo precisa de equilíbrio. Quando a gira perde o fundamento e vira exagero, a vibração se perde. O herê trabalha melhor quando há simplicidade, organização e verdade. Ele também explica que cada herê pode se identificar mais com certas peças do que com outras, conforme sua missão espiritual. Alguns trabalham mais com acolhimento, outros com movimento, outros com proteção, outros com cura emocional. O objeto acompanha a vibração, não o contrário. Então, o Preto Velho encerra esse ensinamento dizendo algo que poucos esquecem depois de ouvir. Na Umbanda, o simples carrega mistério. Quem olha com respeito, entende. Quem olha com julgamento, não vê nada. A roda segue firme, sustentada, viva. E quem compreende, passa a olhar as peças dos herês, não como brinquedos, mas como ferramentas sagradas da simplicidade. Preto Velho percebe que agora o entendimento já está mais firme, então ele aprofunda ainda mais, explicando aquilo que sustenta a gira de herê sem aparecer aos olhos, mas que é sentido por quem tem sensibilidade. Ele começa falando das cores dos herês. Na Umbanda, a cor não é enfeite, é vibração. As crianças espirituais costumam trabalhar com cores claras e vivas, porque elas não pesam o campo energético. O branco representa a pureza da intenção e a limpeza espiritual. O rosa traz o amor, o acolhimento e a cura emocional. O azul acalma, protege e harmoniza. O verde equilibra e regenera. Quando essas cores aparecem juntas, elas formam uma vibração que facilita a aproximação dos herês e mantém o ambiente leve e protegido. O Preto Velho explica que não é obrigatório seguir uma única cor rígida, mas é essencial que haja harmonia. A criança espiritual sente quando há exagero, desorganização ou vaidade estética. O simples bem cuidado agrada mais do que o excesso sem fundamento. Depois ele fala dos pontos cantados de herê. Os pontos são chaves vibratórias. As melodias simples, repetitivas e alegres não são infantis por acaso. Elas atuam diretamente no campo emocional, ajudando a abrir o coração da assistência e dos médiuns. Quando se canta para herê, a mente desacelera, o corpo relaxa e a energia flui com mais naturalidade. O Preto Velho ensina que um ponto de herê bem cantado limpa mais do que muitas palavras. Ele quebra demandas leves, afasta pensamentos negativos e cria um campo de proteção suave, porém firme. Por isso, mesmo sendo simples, o ponto precisa ser cantado com respeito, atenção e verdade. Ele alerta que cantar por cantar, sem presença espiritual, esvazia o fundamento. O herê responde à vibração, não ao volume da voz. Em seguida, ele explica como deve ser um espaço preparado para a gira de herê. Nada complicado, nada exagerado. Um espaço limpo, organizado, com firmeza espiritual. As peças devem ser colocadas com intenção, não jogadas. Tudo deve ter começo, meio e fim. A criança espiritual gosta de ordem, mesmo que isso surpreenda quem vê apenas a aparência. O Preto Velho diz que antes da gira de herê é fundamental que a casa esteja espiritualmente equilibrada. Muitas casas fazem primeiro um trabalho com pretos velhos ou com guias de sustentação,
justamente para preparar o campo. Isso não é regra rígida, é sabedoria espiritual. Ele também ensina que a postura da assistência é muito importante. Respeitar os herês é respeitar o trabalho. Não rir por deboche, não pedir coisas fúteis, não testar a espiritualidade. A criança espiritual percebe tudo. Quando há respeito, o trabalho flui. Quando há desdém, o campo fecha. O preto velho reforça algo essencial. Herê não é atração, é guia. Não vem para divertir, vem para servir. Então ele fala de um ensinamento final sobre essa linha. Os herês mostram que espiritualidade verdadeira é aquela que toca sem ferir, ensina sem humilhar e corrige sem endurecer. Eles são a lembrança viva de que Deus também se manifesta na simplicidade. Ele se despede devagar, deixando a sensação de que algo foi colocado no lugar certo dentro de quem escuta. A roda se fecha, mas o aprendizado continua. O preto velho percebe que agora é preciso ensinar o limite, porque compreender o que os herês fazem também exige saber o que eles não fazem. E esse ensinamento é um dos mais importantes para manter a Umbanda firme, limpa e respeitada. Ele começa dizendo com voz calma que herê não faz barganha espiritual. A criança espiritual não troca favor por promessa, não exige nada para ajudar, não condiciona caridade a pagamento. Quando um herê pede algo simples, um doce, um brinquedo, um copo de guaraná, isso é fundamento vibratório, não cobrança. Se houver exigência, medo ou pressão, ali já não é herê no eixo. O preto velho explica que herê também não trabalha com vaidade. Ele não gosta de ser exibido, não gosta de ser usado para chamar atenção, não gosta de médium que se coloca acima dos outros por ter herê forte. A criança espiritual se afasta quando percebe orgulho espiritual, porque orgulho endurece o coração. E onde o coração endurece, ela não consegue trabalhar. Outro ponto firme: herê não expõe a intimidade das pessoas. Ele não humilha, não ridiculariza, não revela segredos para divertir a assistência. Se uma verdade precisa ser dita, ela vem de forma simples, direta e respeitosa. A criança espiritual corrige com amor, não com constrangimento. Depois ele fala dos pontos cantados de herê. Os pontos são chaves vibratórias. As melodias simples, repetitivas e alegres não são infantis por acaso. Elas atuam diretamente no campo emocional, ajudando a abrir o coração da assistência e dos médiuns. Quando se canta para herê, a mente desacelera, o corpo relaxa e a energia flui com mais naturalidade. O preto velho ensina que um ponto de herê bem cantado limpa mais do que muitas palavras. Ele quebra demandas leves, afasta pensamentos negativos e cria um campo de proteção suave, porém firme. Por isso, mesmo sendo simples, o ponto precisa ser cantado com respeito, atenção e verdade. Ele alerta que cantar por cantar, sem presença espiritual, esvazia o fundamento. O herê responde à vibração, não ao volume da voz. Em seguida, ele explica como deve ser um espaço preparado para a gira de herê. Nada complicado, nada exagerado, um espaço limpo, organizado, com firmeza espiritual. As peças devem ser colocadas com intenção, não jogadas. Tudo deve ter começo, meio e fim. A criança espiritual gosta de ordem, mesmo que isso surpreenda quem vê apenas a aparência. O preto velho diz que antes da gira de herê é fundamental que a casa esteja espiritualmente equilibrada. Muitas casas fazem primeiro um trabalho com pretos velhos ou com guias de sustentação, justamente para preparar o campo. Isso não é regra rígida, é sabedoria espiritual. Ele também ensina que a postura da assistência é muito importante. Respeitar os herês é respeitar o trabalho. Não rir por deboche, não pedir coisas fúteis, não testar a espiritualidade. A criança espiritual percebe tudo. Quando há respeito, o trabalho flui. Quando há desdém, o campo fecha. O preto velho reforça algo essencial. Herê não é atração, é guia. Não vem para divertir, vem para servir. Então ele fala de um ensinamento final sobre essa linha.
Os herês mostram que espiritualidade verdadeira é aquela que toca sem ferir, ensina sem humilhar e corrige sem endurecer. Eles são a lembrança viva de que Deus também se manifesta na simplicidade. Ele se despede devagar, deixando a sensação de que algo foi colocado no lugar certo dentro de quem escuta. A roda se fecha, mas o aprendizado continua. O preto velho percebe que agora é preciso ensinar o limite, porque compreender o que os herês fazem também exige saber o que eles não fazem. E esse ensinamento é um dos mais importantes para manter a Umbanda firme, limpa e respeitada. Ele começa dizendo, com voz calma, que herê não faz barganha espiritual. A criança espiritual não troca favor por promessa, não exige nada para ajudar, não condiciona caridade a pagamento. Quando um herê pede algo simples, um doce, um brinquedo, um copo de guaraná, isso é fundamento vibratório, não cobrança. Se houver exigência, medo ou pressão, ali já não é herê no eixo. O preto velho explica que herê também não trabalha com vaidade. Ele não gosta de ser exibido, não gosta de ser usado para chamar atenção, não gosta de médium que se coloca acima dos outros por ter herê forte. A criança espiritual se afasta quando percebe orgulho espiritual, porque orgulho endurece o coração, e onde o coração endurece, ela não consegue trabalhar. Outro ponto firme: herê não expõe a intimidade das pessoas. Ele não humilha, não ridiculariza, não revela segredos para divertir a assistência. Se uma verdade precisa ser dita, ela vem de forma simples, direta e respeitosa. A criança espiritual corrige com amor, não com constrangimento. O preto velho diz algo muito importante: ninguém evolui espiritualmente pulando a própria infância emocional. Quem tenta ser só forte, só sério, só racional, acaba carregando um peso invisível. Os herês vêm para aliviar esse peso. Ele explica que essa linha ensina algo que poucas religiões conseguem ensinar. Vulnerabilidade também é força. Chorar, rir, pedir colo espiritual, admitir cansaço, tudo isso faz parte do caminho. A criança espiritual não julga essas necessidades, ela acolhe. Na frequência de Aruanda, esse cuidado é natural. Lá não se exige que o espírito seja duro para ser evoluído, exige-se apenas verdade. Os herês trazem essa frequência para a Terra, lembrando que o amor não precisa ser complicado para ser profundo. O preto velho, então, fala de um sinal muito claro da presença de um herê na vida de alguém, quando a pessoa começa a se permitir ser quem é, sem tantas defesas. Quando o riso volta a ser verdadeiro. Quando a fé deixa de ser obrigação e vira alívio. Ele encerra esse longo caminho de ensinamentos com uma fala que fecha tudo o que foi dito desde o começo. Os herês existem porque a humanidade esqueceu como confiar. Eles vêm para ensinar de novo com doçura aquilo que nunca deveria ter sido esquecido. A roda se fecha de vez, não com barulho, não com pressa, mas com paz. E quem caminhou até aqui já entende. Na Umbanda, a criança espiritual não é o começo do caminho, é o coração dele. O preto velho ajeita o corpo devagar, como quem vai falar de algo muito simples na forma, mas muito profundo no fundamento. Ele sorri com ternura e começa, porque esse ensinamento toca direto no coração da linha dos herês. Ele diz que o herê gosta de dar presente porque ele ensina a lei mais pura da espiritualidade, dar sem esperar retorno. Na visão da criança espiritual, presente não é troca, não é pagamento, não é recompensa. Presente é vínculo, é dizer sem palavras: eu te vi, eu te senti, você importa. O herê não dá presente pelo valor do objeto, mas pelo valor da intenção que acompanha aquele gesto. O preto velho explica que quando um herê entrega um doce, um brinquedo, uma bala ou qualquer pequeno agrado, ele está selando um ajuste energético. Ele está devolvendo algo que foi reorganizado dentro da pessoa. Muitas vezes, aquele presente simboliza uma dor que foi amenizada, uma carga que foi retirada, um medo que foi acalmado. O herê dá presente porque ele trabalha com a lógica da abundância espiritual.
Para ele, quanto mais se doa, mais a energia circula. Ele ensina que a vida não flui quando a gente só segura, só desconfia, só se fecha. A criança espiritual abre a mão para ensinar o coração a abrir junto. O preto velho diz algo muito bonito. O herê dá presente porque sabe que muita gente nunca recebeu nada sem pagar caro por isso. Muitos adultos cresceram aprendendo que amor vem com cobrança, que cuidado vem com condição, que carinho vem com dívida. O herê quebra esse padrão. Ele entrega algo simples e mostra: não te quero nada em troca. Isso cura mais do que muita palavra. Há também um significado espiritual profundo nesse gesto. Quando o herê dá um presente, ele firma a alegria como ferramenta de cura. Ele ancora no campo da pessoa uma memória boa, leve, afetiva. Aquilo vira um ponto de luz no emocional, algo que a alma pode acessar quando a vida pesa. O preto velho explica que, espiritualmente, isso ajuda a reorganizar traumas antigos, principalmente ligados à infância, à rejeição e à carência afetiva. O presente do herê toca onde o discurso não alcança. Ele também ensina que o herê gosta de dar presente porque ele não trabalha com escassez. Na frequência de Aruanda, não existe medo de faltar, existe confiança no fluxo. Ao dar, o herê ensina. A vida continua dando quando o coração aprende a confiar. Mas o preto velho faz um alerta importante. O presente do herê não deve ser cobrado, nem exigido, nem esperado como regra. Quando vira expectativa, perde o fundamento. O herê dá quando sente que aquele gesto vai curar, não quando alguém pede por vaidade ou curiosidade. Ele diz que aceitar o presente do herê também é um aprendizado. É aprender a receber sem culpa, sem desconfiança, sem achar que não merece. Muita gente tem dificuldade de receber coisas boas, e a criança espiritual percebe isso. Então o preto velho fecha o ensinamento com uma fala que fica guardada na alma. O presente do herê não é o que vai na mão, é o que fica no coração depois. O silêncio volta suave. Quem entende, sente. Quem sente, agradece. O preto velho percebe que agora é hora de completar o ensinamento, explicando aquilo que muitos interpretam errado quando o herê não dá presente, ou quando o gesto vem diferente do esperado. Ele diz, com voz mansa, que o herê não dar presente também é ensinamento. A criança espiritual não agrada para ser aceita. Ela age conforme a necessidade da alma que está diante dela. Às vezes, o maior presente é não dar nada material, mas deixar um recado, um silêncio, um olhar ou até um limite. O preto velho explica que quando o herê não entrega um presente, muitas vezes ele está ensinando desapego. Está mostrando que a cura não vem de fora, mas do movimento interno que a pessoa precisa fazer sozinha. O herê respeita o tempo de cada um. Ele não cria dependência emocional nem espiritual. Há também situações em que o herê sente que a pessoa ainda associa presente à troca, à cobrança ou à dívida. Nesses casos, ele evita o gesto para não reforçar padrões antigos. A criança espiritual é simples, mas é sábia. Ela não alimenta aquilo que aprisiona. O preto velho fala que às vezes o presente do herê vem de outra forma. Vem como uma alegria inesperada no dia seguinte. Vem como uma solução simples para um problema antigo. Vem como um reencontro, um alívio, uma clareza súbita. O gesto visível na gira é só uma das maneiras de trabalhar. Ele ensina também que cada tipo de presente tem um significado espiritual. Quando o herê dá doce, ele está trabalhando a doçura da vida, suavizando amarguras e mágoas antigas. Quando dá bala, está quebrando pensamentos repetitivos e trazendo leveza mental. Quando dá brinquedo, está ativando movimento, criatividade e desbloqueio emocional. Quando dá flor, está selando cura, carinho e reconexão com o amor. Quando dá fitinha ou laço, está firmando proteção suave e vínculo espiritual. Nada é aleatório. O herê sente o que a alma precisa, não o que a mente espera. O preto velho alerta que o médium deve lidar com esses gestos com muita responsabilidade. Não deve forçar presente, nem imitar comportamento infantil.
O gesto precisa nascer da vibração do erê, não da vontade do médium. Quando é verdadeiro, a energia flui. Quando é forçado, a espiritualidade se recolhe. Ele diz algo muito importante. O erê não ensina pelo objeto, ensina pela experiência. O presente é só o veículo. Então, o preto velho encerra esse ensinamento com uma fala simples, mas profunda. A criança espiritual dá porque confia. E confia porque sabe que a vida sabe devolver. A roda se aquieta, o aprendizado se acomoda. Tudo agora faz sentido. A alegria, a simplicidade, os gestos pequenos que curam grandes dores. O preto velho sente que ainda falta amarrar o fundamento no coração, para que ninguém saia achando que já entendeu tudo só com a mente. Então ele continua, agora num tom de fechamento profundo, como quem ensina algo que não se lê em livro. Ele diz que o presente do erê também é um teste espiritual, mas não no sentido de prova dura. É um teste de consciência. A criança espiritual observa como a pessoa recebe. Se recebe com gratidão sincera ou com expectativa. Se guarda com carinho ou com exibicionismo. Se entende o símbolo ou se prende apenas ao objeto. O preto velho explica que no plano espiritual, receber é tão importante quanto dar. Há muitas pessoas que sabem doar, ajudar, servir, mas não sabem receber amor, cuidado ou alegria. O erê percebe isso na hora. Soa. Aquela bala, aquele doce, aquele brinquedinho carrega uma vibração que vai muito além do material. Carrega a mensagem. Você pode receber coisas boas sem medo. O preto velho diz que muitos presentes dos erês não devem ser guardados para sempre, mas também não devem ser descartados com descuido. Quando chega o momento certo, a própria pessoa sente que pode compartilhar, doar ou devolver à natureza. Isso faz parte do fluxo. O erê não cria apego, ele cria movimento. Ele ensina que quando alguém guarda um presente do erê com respeito, mas sem obsessão, aquele objeto vira um ponto de lembrança espiritual. Não é amuleto, não é garantia, não é proteção automática, é memória vibratória. É lembrar do que foi sentido naquele momento de conexão. O preto velho alerta com firmeza suave. Não se deve usar presente de erê para ostentar fé, nem para provar mediunidade, nem para se achar especial. O erê se afasta quando o gesto vira vaidade. A criança espiritual trabalha com humildade absoluta. E então ele revela um ensinamento ainda mais profundo. O erê gosta de dar presente porque ele vive na consciência do agora. Ele não guarda mágoa do ontem, nem medo do amanhã. Ele dá no presente porque é ali que a vida acontece. Esse gesto ensina o adulto espiritual a sair do excesso de controle, da ansiedade, da cobrança constante. Ensina a viver um pouco mais, no sentir, um pouco mais no confiar. O preto velho conclui dizendo que quando alguém entende isso de verdade, começa a perceber que a própria vida começa a dar pequenos presentes, encontros certos, palavras que chegam na hora exata, alívios inesperados, risos que surgem do nada. Isso é reflexo da vibração da criança espiritual atuando. Então ele fecha com a fala que sela todo esse caminho. O erê dá presente para lembrar que a vida ainda é boa, mesmo depois de tudo o que machucou. A roda se encerra de vez, não porque acabou o ensinamento, mas porque agora ele precisa ser vivido. O preto velho ajeita o chapéu invisível, sorri com mansidão e começa a explicar, porque essa pergunta toca direto na essência da linha das crianças espirituais. Ele diz que os erês não gostam de coisas, gostam de vibração. Tudo aquilo que parece material é, na verdade, apenas um suporte para algo muito mais profundo. Quando se entende isso, o relacionamento com os erês muda completamente. O que os erês mais gostam, acima de qualquer objeto, é verdade. Eles sentem quando alguém se aproxima sem máscara, sem fingimento, sem interesse escondido. A criança espiritual se aproxima de quem é sincero, mesmo que ainda esteja cheio de falhas. Onde há verdade, há espaço para trabalho. Eles gostam muito de alegria limpa. Não alegria forçada, não riso de deboche, não excesso sem limite.
Gostam da alegria que nasce de um coração aliviado, de um sorriso simples, de um momento de paz. Quando o ambiente fica leve de forma natural, o herê se manifesta com facilidade. O preto velho diz que os herês gostam de respeito silencioso. Não precisam de bajulação, nem de gritaria, nem de exagero. Gostam quando são tratados com carinho, mas também com limite. Quando a gira é organizada, quando os mais velhos são respeitados, quando a casa tem fundamento, a criança espiritual se sente segura para trabalhar. Eles gostam muito de corações humildes. O herê se afasta de quem quer aparecer, de quem quer provar mediunidade, de quem quer se destacar, mas se aproxima de quem aprende, de quem observa, de quem escuta. A humildade abre caminhos que a vaidade fecha. O preto velho explica que os herês gostam de simplicidade. Preferem um gesto simples feito com amor do que grandes ofertas feitas por obrigação. Uma vela acesa com respeito, um copo de água limpo, um doce colocado com intenção, valem mais do que excesso sem fundamento. Eles gostam de organização espiritual. Mesmo sendo crianças na vibração, eles não gostam de bagunça energética. Ambiente limpo, pensamentos alinhados, emoções cuidadas, onde há confusão constante, o herê não consegue se firmar. O preto velho fala também que os herês gostam muito de quem cuida das crianças encarnadas. Quem protege, respeita, escuta e acolhe crianças atrai naturalmente a vibração dessa linha. A criança espiritual reconhece quem honra a infância no mundo material. Eles gostam de gratidão. Não aquela falada da boca para fora, mas a que muda a atitude, postura e olhar. A gratidão sincera mantém a conexão viva. E então o preto velho resume tudo em uma frase simples e profunda. O herê gosta de tudo aquilo que deixa o coração leve e se afasta de tudo que pesa demais a alma. Por fim, ele deixa o ensinamento maior. Quem quer agradar um herê não precisa fazer muito, precisa sentir certo. A roda fica em silêncio mais uma vez, com aquele silêncio que ensina. O preto velho se levanta devagar, apoiando-se na própria sabedoria, e sabe que chegou a hora de fechar a roda. Não com pressa, não com barulho, mas com verdade. Ele olha para quem escutou até aqui e diz, com a voz calma que atravessa o tempo, se você ficou até o fim, é porque a criança espiritual tocou seu coração. Ninguém chega a esse ensinamento por acaso. Ele lembra que os herês ensinam a viver com mais leveza, mas também com mais responsabilidade. Ensinam que fé não é peso, é caminho. Que espiritualidade não é medo, é acolhimento. E que crescer não significa abandonar a própria essência. Então o preto velho faz o convite simples e direto, como tudo que vem da verdade. Se esse ensinamento te trouxe paz, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente dessa palavra hoje. Ele pede que quem sentiu a vibração curta comente e participe, não por vaidade, mas para que a energia continue circulando. Cada comentário, cada palavra sincera fortalece essa corrente espiritual e ajuda esse conhecimento a alcançar mais corações. Escreva aqui o nome do herê que você sente perto de você, ou simplesmente deixe um saravá para afirmar sua gratidão. O preto velho diz que quando a gente participa com o coração, a espiritualidade responde. A roda se amplia, a luz se espalha. Ele então convida, se inscreva no canal Ancestralidade, porque aqui a palavra não vem para confundir, vem para orientar, acolher e fortalecer. E finaliza com a bênção que sela todo esse caminho, que os herês levem leveza ao seu coração, que os pretos velhos firmem seu caminho e que você nunca esqueça, a fé verdadeira começa na simplicidade. A roda se fecha, mas a corrente continua. Saravá Umbanda, Saravá os herês. Saravá a ancestralidade.